Olá, meu nome é Gabriela Reis, eu trabalho com estratégia, planejamento e gestão de impacto socioambiental positivo para negócios e já tem 10 anos que eu venho ajudando aí organizações a promoverem transformações positivas para a sociedade. E já há algum tempo eu venho conversando com uma série de empreendedores que estão aí nos 4 cantos do Brasil, às vezes em contextos super desafiadores, mas eles resolveram empreender para transformar algum desafio da sociedade, realmente para fazer do mundo um lugar melhor. E para não deixar essas conversas guardadas só comigo, eu resolvi começar a compartilhar com aquelas pessoas que queiram conhecer, se inspirar um pouco mais e, quem sabe, se envolver, inclusive, com esses negócios. E hoje eu vou chamar para conversar com a gente a Marcela Mafra, da Liberte-se. A Marcela, eu já acompanho o trabalho dela há alguns anos, mas essa vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de conversar em profundidade sobre o trabalho dela, que eu admiro tanto. Então, Marcela, seja muito bem-vinda. Prazer demais poder conversar com você. Obrigada por ter topado. Oi, Gabriela, o prazer é meu. Muito bom compartilhar, né, um pouco da experiência e aprender um pouco. Obrigada mesmo. Eu te agradeço, Marcela. Bom, Marcela, para começar a nossa conversa, eu queria conhecer você. Quem que é a Marcela Mafra? Que caminho você trilhou até começar o negócio da Liberte-se? Por que você resolveu se enveredar por esse caminho de gerar impacto positivo via negócio? Queria que você começasse contando aí como um bate-papo mesmo. Eu vou te perguntando mais coisas aí para entender a sua história. Tá ótimo, Gabriela. Eu sou a Marcela Mafra, eu tenho 45 anos, eu sou casada há 20, tenho 3 filhas, 3 mulheres. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, e isso foi uma âncora para que eu pudesse seguir a minha vida. E tendo 3 filhas, né, sobre minha responsabilidade hoje, me move a fazer a diferença assim, para a vida dela e para outras mulheres, né? Eu tenho formação em relações públicas, eu tenho um MBA de administração estratégica. Hoje eu estou fazendo um curso, né, do Basics na Fundação Dom Cabral. Minha experiência profissional, depois da minha formação, foi trabalhar numa instituição financeira durante 13 anos. Olha. E nesses 13 anos, né, a minha bolha estourou. Eu penso assim, foi assim que eu comecei a ver o mundo diferente, sabe? Que eu comecei a dar visibilidade e importância para coisas que não faziam parte da minha história. Então, essa é a Marcela hoje. Hoje a Marcela é uma mulher, né, que, apesar de ter vindo de uma família de mulheres fortes, se tornou mais forte quando eu percebi o que eu poderia fazer de diferença na vida das minhas filhas. Eu queria realmente um mundo melhor mesmo, e para as mulheres que hoje eu trabalho. E você é de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ou não? Eu nasci em Ponte Nova. Eu nasci em Ponte Nova porque meu pai, é coisa mais estranha, né? Eu fiquei sem identidade por um tempo a minha vida. Eu nasci em Ponte Nova porque meus pais são de lá. Então tinha Interior de aquela Minas, coisa, né? interior de Minas. Só nasci. Nasci e mudei para Itabira porque meu pai já trabalhava lá na Vale, né? E aí minha vida inteira, até os meus 15 anos, eu morei em Itabira. Com 15 anos eu vim estudar em Belo Horizonte, né? Porque tinha essa questão de vir estudar fora, e nunca mais voltei. Eu tenho um privilégio enorme de ser itabirana, eu me considero itabirana. Então, sempre estou lá, eu gosto de estar, entendo o potencial da cidade, do povo itabirano, sabe? Então, é uma fonte que eu vou para me, sabe, para poder respirar. Sempre estou lá, sou itabirana. Mas eu moro em Belo Horizonte desde meus 15. Tive uma experiência de 5 anos morando em Vitória. Eu casei, fui para lá, né, com meu marido, e voltei pro meu ninho, né, tipo isso. Que coisa boa. E você já há um bom tempo empreende a Liberte-se. Eu queria entender o que te motivou a empreender a Liberte-se, desde quando a Liberte-se existe e por que
empreender e não, de repente, trabalhar numa organização, né, como uma funcionária? Queria entender um pouco de como que essa história começou. Começou eu indo até uma penitenciária, que uma prima minha trabalhava como para vender um produto, para fazer um negócio. Né? Eu nunca tinha pisado numa penitenciária. E quando a fábrica dela funcionava dentro da penitenciária, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei completamente impactada, eu fiquei imóvel, eu falei, meu Deus, como assim? Sabe, existe isso? E aí fui conversando com essa prima minha, explicando, e eu falei assim, olha, deixa eu trabalhar com você, eu quero fazer alguma coisa aqui, e eu não sabia o quê, né? E eu, na época, eu era muito boa comercial no meu trabalho, né? Então eu falei assim, eu me propus, deixa eu tentar captar para você, e a gente vai entendendo, até que isso foi, acho que 1 mês e pouquinho, que eu comecei a estar ainda no financeiro, né, na instituição que eu trabalhava, mas captando, porque eu conhecia muita gente, né, na época, para captar serviço e tal, e aí ela falou, olha, eu passei no concurso público, você quer assumir a empresa? E aí, eu não pensei 2 vezes, Gabriela, eu não sabia como, eu não sabia nada, eu não sabia... Tipo, eu falo assim, gente, eu fui muito louca, né? E graças a Deus que eu fui louca, porque eu né, conversei com meu marido, ele falou, vai. E aí eu fui. Mas era em Ribeirão das Neves, a confecção dela. Ela fazia ecobag na época. E era muito longe para mim, né? Eu com criança pequena. E aí eu fui conhecer uma outra penitenciária, que é a Estevão Pinto, onde tudo começou. Que a Libertes, de fato, começou. E eu fiquei realmente impactada. Então, eu entendi que eu entendi que eu era empreendedora social depois que eu entendi o meu propósito de estar ali. Né? Eu fui sendo conduzida, sendo seduzida, né? A ajudar, eu falo ajudar e ser ajudada, né? A dar visibilidade. Hoje eu falo isso com muita propriedade, na época eu não tinha noção. Eu vivia, né? É muito, muito doido, assim, e eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa que correu atrás, sabe? Sempre teve no meu sangue, assim, eu lembro quando eu vim para Belo Horizonte, eu conhecia a feira hippie, por exemplo, eu pegava sacola de sapato e ia vender no interior, sabe? Eu sempre tive isso. Foi a minha vida inteira. Eu lembro de eu vendendo perfume no interior, aquelas coisas de criança, né? Que a gente mesmo fazia com canetinha, álcool, enfim. Então, quando eu fui apresentada, né, para o sistema prisional bruto, e conheci as meninas, né, eu chamo elas de meninas, são mulheres, eu conheci, eu falei, são iguais a mim, qual que é a diferença que eu tenho, que elas têm por mim? Elas só estão presas, mas a mente livre, né? Como ninguém prende a mente de ninguém. Então, eu comecei a entender sobre o sistema prisional, né? Sobre as regras do sistema prisional, o que eu não podia fazer ali dentro e o que eu podia fazer. E assim, eu comecei a me ter uma facilidade e entender qual produto, o que eu podia desenvolver com as meninas lá dentro. Então, foi um aprendizado em conjunto, né? Tanto delas quanto eu precisava delas e elas precisavam de mim. E a gente foi construindo essa relação, apesar de ser uma relação que eu falo que é muito de desapego, né? O meu indicador de sucesso é ver ela sair, o meu recurso melhor, né? Na hora que ela está assim, a costureira, ela tem a liberdade, mas ela tem a liberdade estando preparada para o mundo, né? Ela tem a questão da costura, ela vai ser uma excelente costureira, mas a gente prepara ela toda na questão o que é do lado de fora dela. Deu uma travadinha, né? Então, aí foi essa construção, assim, eu fazia muitas coisas, assim, no instinto mesmo, né? Eu não tinha uma metodologia, né? Eu não sou administradora, eu não sou... nunca trabalhei numa fábrica, nunca conheci o sistema prisional, então foi uma construção que tem dado certo, né?
E quando que foi isso que você assumiu a empresa e começou o trabalho? Foi no ano de 2013. São 10 anos de 10 caminhada. anos, né? Com uma pandemia no meio, também, né? Com uma pandemia no meio, muita coisa deve ter acontecido. Nós vamos até conversar sobre isso. Sim. Mas, Marcela, então me conta o seguinte: você trabalha, então, com as mulheres dentro do sistema prisional, e qual que é o problema social que você busca ajudar a resolver a partir do negócio da Liberte-se? O trabalho da Liberte-se, né, pensando na questão do impacto social, no que eu vou fazer na diferença, né, na transformação social, é muito ligado a essa questão da formação humana da mulher. Né? O que eu gostaria de resolver, ajudar, é dar visibilidade para esse problema social que vem aumentando muito, principalmente pensando na mulher, né, que é o esteio de uma casa, que de repente ela sai do lar, ela deixa de cuidar de um filho, ela deixa de cuidar de um pai e de mãe, e vai para um sistema bruto, e aquelas pessoas são completamente afetadas. E ela vira uma mulher invisível ali dentro. Então, minha busca é para dar visibilidade para essas mulheres, para quando elas saírem saírem no cumprimento de pena, elas possam recomeçar a vida de forma mais digna. Eu sei que eu não vou transformar a casa dela, eu sei todos os problemas que elas têm do lado de fora. Inclusive, eu já ouvi muitas vezes, né, como elas têm um benefício de descida, só dando um exemplo para você entender como é complicado. Sim. Eu já ouvi, olha, eu não quero descer, eu quero ficar aqui, a minha família está passando fome, a minha filha não tem o que comer. Nossa. Então, assim, é muito triste, sabe? O medo, elas temem a liberdade, elas querem, mas a realidade ela é muito crua. Então, eu tenho sobre ela. Por exemplo, resgate essa mulher, dê para ela. A empresa não está preparada, a sociedade não está preparada. E esse é o meu papel, de formiguinha, né? Sim. Então, só para ver se eu entender, Marcela, além de você trabalhar um lado pessoal, de fortalecimento, você também acaba ajudando ela a ter uma habilidade profissional que pode ajudá-la a gerar renda? É por aí? Sim. A costura é para geração de emprego e renda, para que ela tenha uma oportunidade a mais do lado de fora. Mas quando eu entendi que não deveria ser só isso, né? A costura ela tem que movimentar o negócio, ela é o negócio. Mas como pensando em negócio social, eu preciso preparar essa mulher. Então, elas chegam para trabalhar, elas iniciam na fábrica, elas não sabem nada. Tem mulheres que nunca nem varreram uma casa, por exemplo, sabe? Existe isso, né? Não é a maioria, mas eu já ouvi isso lá. Então, principalmente pensando no tráfego, sabe? Da facilidade da vida, enfim, do dinheiro fácil. Então, eu comecei a entender que a costura seria o meio para a questão da geração de emprego e renda, que é o meu negócio, que é o negócio que eu preciso buscar para desenvolver ali dentro, né? Para eu conseguir pagar essas mulheres que elas são remuneradas pela lei de execução penal. Depois a gente pode falar sobre isso também, que eu acho importante as pessoas entenderem que elas não são, né, exploradas não, de forma alguma. Exato, isso é importante. Mas eu entendi que esse trabalho que eu fazia sem nenhuma metodologia, ele era de extrema importância para a formação humana delas. Fantástico, Marcela. Você já começou a dar alguns indicadores do que é o negócio, né? Você já falou aí de fábrica, de costura. Então, conta para a gente que produtos, que serviços a Liberte-se oferece para o mercado. Sim, Gabriela, deixa eu só abrir um parênteses antes aqui. Eu tenho uma sócia, né, que é a Dani, eu não falei ainda dela. Eu comecei de 2013 até 2017, eu era sozinha. A partir de 2017, porque você falou essa questão de produto, a Dani, ela começou a trabalhar comigo, né? A gente começou a desenvolver um dos produtos que é a Libertice, que é uma moda de impacto social.
é assim que a gente chama, né? A Libertis. E então foi de extrema. Ela é da área de educação, então ela trouxe a experiência dela que eu não tinha, né? Que eu falei, eu não tinha uma metodologia. Então a gente foi construindo juntas essa história da Libertis. Quando eu comecei fazendo ecobag, também continuando o mesmo processo que essa prima, né, fazia lá em... Porque ela é prima do meu marido, a cliente, eu vou chamar ela de cliente, a Thaís, que ela é uma pessoa super especial para mim. Eu comecei fazendo as ecobags. E eu fechei 2 contratos importantes no primeiro e no segundo ano que me permitiu entender que eu poderia ousar, que eu poderia levar outros tipos de produto para as mulheres, não a ecobag e não desfazendo da ecobag, que eu acho que é um produto super importante, mas que elas tinham capacidade produtiva melhor, né? Assim, poderia aumentar essa capacidade produtiva e o desafio para elas mesmas, né? E aí eu comecei a levar uniforme, comecei a costurar, até que eu comecei também a costurar para empresas de moda. E aí que virou a chave no sentido de, como assim? A produtividade aumentou, elas estão mais felizes costurando a moda. Foram várias questões que eu falei, gente, como assim? E aí eu fui entender um pouco sobre moda e entender o poder de transformação que a moda tem. E aí hoje, na empresa, a gente ainda continua, né, costurando, a gente faz ecobag para a empresa, a gente faz uniforme e ainda costuro para outras marcas, né? E a Libertis, que é a nossa marca também. E então são esses. Aí posso falar da Libertis um pouco agora, que aí a gente já. Deixa eu só fazer uma pergunta para ver se eu compreendi, então. Vocês, então, funcionam como se fosse uma empresa que executa projetos de costura de marcas. Então, se uma marca, sei lá, tem uma ecobag, ou tem um uniforme, ou tem alguma, sei lá, uma coleção, sei lá, de roupas, vocês vão executar para aquela determinada marca. Mas vocês criaram uma marca própria também, que é a Libertis. É por aí? Sim, é por aí. As ecobags é parte de... É uma confecção, né? A ecobag, uniforme que eu vendo direto na empresa, isso é uma confecção. Quando as marcas me procuram, elas já me entregam a peça cortada, eu só costuro. Isso chama, é até ruim de falar, porque é facção, né? Porque aí é facção criminosa, nada não, é a costura. Entendi. Entendeu? Então, aí foi nesse modelo de facção, de costurar para outras empresas de moda, que eu entendi que eu poderia ter esse terceiro produto. Perfeito. Pode continuar, então. Foi legal que eu aprendi um pouco sobre essa área que eu não tenho tanta expertise. Sim, a gente vai aprendendo todos os dias, né, Gabriela? Isso é tão bom, graças a Deus. E aí... Então, assim, as ecobags me deram as oportunidades, são clientes que eram parceiros, que acreditaram, me contrataram por isso, né? Eu ia na empresa, e você traz para mim um modelo? Eu falei assim, não tenho. Eu vou ir para te vender a minha história. E aí você vai me apresentar o que você quer, eu vou fazer um protótipo. Era assim. Eu nunca tive um material. Na verdade, a Marcela era a cara da empresa e assim eu fui entendendo. E aí, em 2016... eu participei de uma exposição, tem uma escola estadual lá dentro da penitenciária, e uma matéria, educação artística. E eu participei de uma exposição de final de curso, né, da escola. Era uma exposição de desenhos, assim, que me impactaram muito. Falei, gente, é isso. Eu só pensei, na hora eu falei assim, é isso, eu quero isso. Eu quero mostrar, dar visibilidade, mas de uma coisa bonita, porque a gente só via notícia ruim do lado de fora. E eu não vivia isso ali dentro, sabe? Apesar do ambiente hostil, não era isso. E não era isso que eu queria mostrar. As ecobags era importante mostrar, mas as ecobags, elas não tinham esse apelo de desejo, né? Claro que tinha, é super importante o apoio. Mas quando você lida, e quando eu vi a transformação das mulheres ali dentro em relação à produtividade, a estar feliz em produzir,
Eu vi esses desenhos e eu falei, gente, eu quero fazer alguma coisa com esses desenhos. E naquele momento eu estava participando da Moca, que era uma empresa que acelerava pequenos produtores aqui. E eu não sabia, eu ia fazer alguma coisa de bebê. E só que na hora que eu vi esses desenhos, eu falei assim, gente, eu quero fazer isso. Que seja blusa, mas que não seja blusa, né? Qualquer blusa. E aí fui entender um pouco sobre e surgiu a Libertice. A gente fez um projeto, eu e a Dani, apresentamos para a escola, né, para a Secretaria de Educação, eles aprovaram o uso dessas imagens, desses desenhos, para ser estampa da nossa roupa. Então, a roupa, a Libertice, ela surgiu com essa história, né, de trazer um impacto para quem usa, para quem produz também. E foi uma super surpresa, porque a gente estava iniciando, fomos chamados para participar do Minas Trend, que eu nem sabia o que era, fala a verdade. Isso foi em outubro de 2017. A gente desenvolveu uma coleção em 26 dias. E aí a gente teve o apoio de uma estilista para mostrar, olha, por aí, vamos por aí, para entender, porque a gente tinha que mostrar as estampas, mas não podia ser uma coisa brega, porque às vezes a gente ia só fazer uma camiseta. Não, e ela estilizou isso, ela trouxe esse conceito todo para a gente. E aí nasceu a Libertice, e a Libertice hoje desde 2017, ela já... Eu falo muito da Libertice porque ela nos levou a lugares que a gente imaginava ir sim, mas não tão rápido, né? Por não estar na moda. O ano na pandemia foi 2021 e 22, a Libertice ela desfilou na Semana de Moda de Milão, por exemplo, sabe? Então, não tivemos ainda frutos, né, Gabriela, de ter uma venda pelo momento pandêmico, né, por não estar na fábrica, enfim. Mas é isso. Meu olho brilha quando eu falo de Libertice, quando eu falo de Libertice. E eu vou imaginando a cara das meninas, o rosto delas, sabe? Eu falei, gente, é uma transformação muito, muito importante na vida delas e na nossa, né, também. Demais, que legal, Marcela. Olha só para entender, porque eu vou assim, tentando costurar as coisas, né? Sim. Qual que é o nome mesmo da penitenciária na qual você tem a fábrica? É o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto. Fica aqui no Horto, Belo Horizonte. É pertinho de mim, eu moro no Santa Teresa, deve ser perto de nas Gradas, né? Era um muro cor-de-rosa, hoje eu não sei nem como é que tá, tem muito tempo. Não, o que eu queria falar assim, você fala que você está... nesse momento eu não estou dentro da penitenciária, né, Gabriela? A fábrica não está lá por causa da pandemia, e depois eu explico sobre isso, né, na questão do ciclo de aprendizado das meninas e o investimento que eu já fiz e que hoje eu não tenho condição de fazer de novo. Isso vai ser importante entender. Mas olha só voltando então, você falou que tem uma escola lá dentro, é uma escola para as próprias pessoas que estão lá? Sim, é uma escola estadual. Então, eram desenhos das mulheres mesmo, das pretas. Eram delas. Que imagino que como é final de curso, ou esses desenhos iam ser engavetados sem importância nenhuma, né? Entendi. Estou julgando, né? Mas assim, é o que eu tinha acompanhado, porque lá as coisas, né, se perdiam. Na verdade, lá trabalha muito a questão da segurança delas. Elas são muito bem assistidas. Mas os desenhos são dessa escola. Então, por isso que a gente fez um outro projeto para poder usar a imagem como estampa da roupa. Mas eram as que desenharam. Então, só fazendo uma condensação aqui de tudo que você falou, para ver até se eu aprendi os termos. Então, você, a partir da Libertice, existia uma facção que as empresas, as marcas, elas desenvolviam suas coleções, mandavam as peças só para vocês costurarem. Existia também, fecharem, né? Existia uma confecção em que vocês desenvolviam, cortavam, costuravam e vendiam peças como uniformes, as ecobags, e vocês, então, criaram a marca própria que, com a confecção de vocês, eram executadas. Oi, me escutou? Oi, agora sim. Oi, Marcela. Você conseguiu escutar? Oi. Bom, né? Oi.
Sim. Então, era por aí mesmo? Sim. Esse é a nossa teoria de mudança, né? São os produtos que a gente tem que vão gerar aquela questão toda. É isso. É a Maravilhoso. transformação social. Aí vamos então para a operação que você já começou a contar. No início, tudo funcionava dentro da penitenciária. Vocês já estavam com clientes, né? Você tem alguns clientes, assim, marcas que você possa contar para a gente, que eram as para quais vocês costuravam? Sim, eu pensando na confecção, eu já fiz uniforme, por exemplo, para. Nossa, foram tantos. Para o SAMU, já costurei roupa para o SAMU, né? Que são aqueles uniformes. Isso terceirizado, né? Só para eu fechar a peça. Eu já fiz ecobag recentemente, eu fiz para o IBRAM, né, em parceria com a construtora Barbosa Melo, que eles doaram os uniformes para a gente fazer as ecobags. Foi incrível, isso foi recente. Já costurei para, por exemplo, a Virgínia Barros, já costurei para a Mollet, já costurei para Plural, e aí outras. Eu já costurei para tipo magazines, Uhum. que eu não lembro o nome, Leotex, não sei, que era assim uma quantidade imensa de roupa, Nossa. sabe? E uma das coisas também que foram interessantes, eu costurei para a malha da marca 2Ls, que é de tricô, que fazia Sim. tricô na Também penitenciária corretores. masculina. Isso. É, então, e para a empresa, por exemplo, deixa eu tentar lembrar o nome, meu Deus, que foi o meu primeiro contrato, que eu tenho uma gratidão enorme com eles, o primeiro e segundo contrato. Nossa, como é que eu esqueci? A gente, Vou lembrar. na medida que a gente for conversando, vão surgindo os nomes. Sim, são vários, são nichos bem diferentes, assim, né? Você vai numa indústria, você vai você costura bolsa para um evento de beleza, né? E, enfim. E geralmente essas marcas que procuravam vocês eram marcas que tinham contratos recorrentes, que vocês estavam sempre trabalhando para elas, era pontual. Outra coisa, elas procuravam vocês por esse diferencial ou vocês concorriam com outras confecções como com outras facções comuns? Me conta um pouquinho Não, mais. não, nunca foi por isso, não. Né? Eles a não ser as ecobags, os uniformes que tinha toda a história que eu levava, para essas empresas não era importante estar costurando com a Maria ou com a Joana, com uma empresa do lado de fora ou ali dentro. Elas queriam que a produção delas saísse com qualidade. Então, para elas não tinha esse apelo nenhum. Mas eram clientes importantes que conseguiam, né, movimentar a empresa. Eu nunca tive contrato com elas, mas elas eram recorrentes, o trabalho. Entendi. E assim, você já deve ter passado por períodos diferentes, né, da fábrica, mas você já chegou a ter quantos colaboradores, assim, em períodos mais cheios da fábrica? O meu máximo foi 20, foram 20 mulheres. Mas já passaram por mim, Gabriela, com certeza mais de 100 Que mulheres. legal! Isso faz bastante diferença também para pensar, né, nesse impacto positivo. Exatamente. Hoje eu tenho, né? A gente tem um grupo controle para acompanhar os indicadores, e de 9 mulheres. E essas 9 mulheres, elas estão livres, tem umas que estão empreendendo, estão empregadas, né? Recomeçam a vida. É muito bom. Eu tenho notícia sempre delas, né? Claro, a gente conversa. Que Não de coisa todas. boa. E geralmente, qual que é o perfil médio assim dessas mulheres que passam pelo sistema prisional? Você já contou um pouco, que são pessoas às vezes de baixa renda, com histórico familiar de vulnerabilidade. Tem alguma coisa que você possa acrescentar assim no perfil médio delas? Olha, 67% das mulheres é negra, vem de uma condição educacional baixíssima,
Não tem, não tem nem o ensino fundamental, a maioria. Vem de uma família desestruturada. A maioria tem filhos. E o que mais que é importante falar? A idade de 20, perfil, né? 22 a 60 anos, por exemplo. Esse é o perfil da mulher. E eu falo que aqui dentro da penitenciária, Gabriela, naqueles 4 muros ali, é uma realidade do Brasil, né? Tem tudo ali. Então, quando eu falo, vamos levantar a bandeira disso, daquilo, a minha bandeira são as mulheres em privação de liberdade, que tem esse combo todo. Sim, que aí tem perfis variados, né? Agora, pelo que você contou aí, são mulheres, se elas vêm de uma condição de baixíssima escolaridade, muito provavelmente elas não conseguiriam um emprego qualificado diferente do que vocês oferecem para elas de aprendizado de costura, né? Sim. Tem mulheres que nunca tinham pegado um lápis de cor, por exemplo. Isso foi o professor de educação artística que contou para gente, né? E que se viram ali em artistas com desenhos maravilhosos. Então, e aí, como que você... Isso foi um grande desafio, pensar assim, como que você vai ensinar uma costura sem ter uma metodologia específica para elas? Eu não posso dar um curso, porque algumas, por exemplo, eu não posso chegar com uma apostila. Algumas não sabem ler, ou às vezes tem que ser uma caixa alta. Isso eu aprendi muito com a Dani, né? Vamos colocar dentro de um padrão que atinja essas mulheres, né? E a gente foi. Nossa, tem uma complexidade que às vezes a gente não imagina, né? Por trás do dia a dia do negócio. Sim. Fantástico. Agora, olha só, para além dos clientes, para que a Liberty e a Libertiza acontecesse, vocês contaram ao longo desses 10 anos com algum tipo de parceria? Vou dar exemplo, sei lá, alguma organização que tivesse algum apoio em questão de materiais ou maquinário, não sei, alguma coisa nesse. Ou então, por exemplo, as próprias parcerias de vocês irem para o Minas Trend, que é um desfile famoso aqui no estado de Minas Gerais, na área de moda, né? Eu queria entender quais eram as parcerias aí que vocês tinham ao longo do tempo. Sim, a parceria com o Minas Trend, no sentido da moda, foi super importante para a gente entender que a gente poderia ir longe com a Libertiz, por exemplo. E conhecer o mercado da moda, né? Mais perto. A gente teve parceria também, Gabriela, com o Instituto Lojas Renner. Eles iam construir um galpão para. Eles conheceram a gente em 2017, no Minas Trend. E aí, tipo assim, na segunda-feira ou terça, chegou um e-mail para a gente perguntando: vocês têm interesse em tipo assim, serem ajudados? Não foi com essa palavra. Aí eu e Dani falei assim, já vem uma pegadinha, mais uma, né? Tipo isso. Não acreditei mesmo. Falei, que é isso. Até que não era. O diretor do Instituto veio a Belo Horizonte, eu levei ele lá na penitenciária, apresentei a realidade para eles, né? Para ele, um cara super fantástico. E aí nós escrevemos, ele falou, eu quero que vocês escrevam um projeto para isso. E ele disse assim, vocês vão englobar tudo nesse projeto. E eu e Dani englobamos tudo mesmo. Foi a primeira vez que a gente conseguiu assim, destrinchar o nosso projeto, assim, como, né, funcionava e como poderia funcionar. Nesse momento eu já entendi o ciclo de aprendizado das meninas, que é de 1 ano. Então, se eu contrato uma costureira hoje, eu só vou ter rentabilidade com ela, mesmo, de entrar numa linha de produção com 1 ano. Então, por isso que quando eu saí da empresa, eu tive o meu acerto, eu investi tudo nisso. Foi um investimento alto e depois vendi essas 2 sacolas que me ajudaram a desenvolver. Então, o ciclo delas é muito, muito demorado. Muito, muito, assim. Eu não sou uma empresa de mercado que eu vou procurar uma costureira pronta. Não existe isso. Não existe costureira pronta. Eu formo costureira lá. Então, eu só vou ter o retorno depois de 1 ano. E aí pode acontecer que eu te falei. Chega num ano, ela está indo embora, meu melhor recurso. E eu estou recomeçando de novo. Mas eu já entendi esse ciclo. Né? Eu já sei como ele funciona. Eu tenho essa propriedade hoje. Então, o Instituto Lojas Renner foi lá, e a gente fez o projeto e a gente estava num galpão pequeno, a gente queria ampliar para um lugar maior.
e eles se propuseram a construir um galpão lá dentro para a gente, maior, com máquinas, né, melhores, enfim. E só que essa questão de aprovação de Estado dentro de uma penitenciária não é rápido. Imagina. E acabou que veio no negócio, tipo assim, saiu, a pandemia veio, então esse projeto se perdeu. Não, mas quando aconteceu a pandemia, que a gente não pôde estar dentro da penitenciária, falando de parceiro primeiro, né? Tivemos o Instituto Renner, a gente conheceu a BemTV, que é um negócio de impacto, que investe em negócios de impacto. Foi uma experiência muito importante para entender o que era um negócio de impacto, que até então eu não entendia. E quando falava assim em sustentabilidade social, financeira, econômica, eu não me via como uma empresa sustentável. Eu falei assim, mas eu tenho que vender para... Como assim, ambiental e tal? Eu vou ter que vender, né? Enfim, a gente foi amadurecendo, a gente participou de uma jornada de amadurecimento de 9 meses. Entendi que eu era um negócio de impacto. E aí, quando o investimento foi aprovado, e a gente entendeu, antes, né? Ele falou assim, não, mas o que for aprovado, você não pode ter lucro. E eu falei assim, mas como que eu não posso ter lucro? Como que eu vou viver? E a gente custou, né? Eu dando entender que o lucro, ele é realmente o meio, né, daquele negócio todo, e todas as pessoas precisam ser bem remuneradas. A equipe, quando você faz o plano, então, a gente foi construindo um plano de negócio, construímos indicadores sociais, e em julho de 2019, a gente foi aportado com a primeira parcela deles, né? E para desenvolver todo aquele plano. E a última parcela foi em janeiro de 2020, e chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, nós entendemos a ingerência do negócio, porque eu só tinha... Gabriela, se eu estiver atropelando, você pode me cortar. Não, fica à vontade. Vou entrar no máquina. Sem problema, entendemos a ingerência do negócio, porque o galpão só existia ali dentro, eu não tinha nada do lado de fora, nenhuma fábrica, apesar de que nesse plano de negócio que a gente desenvolveu, constava, né, o pós, para trabalhar com as mulheres que chama egressas, isso já constava. Então você poderia ter um espaço para elas continuarem trabalhando de fora, sim, né? Isso já fazia parte do plano, mas veio a pandemia e o plano faliu. Ele não existia aquele plano, porque a gente só tinha a empresa lá dentro. Então, por um lado, foi muito importante ter a parceria da BemTV, entender sobre o negócio, mas, por outro lado, veio a pandemia e todo mundo ficou perdido o que fazer, né? Como fazer, e não tinha previsão de volta para a penitenciária. Então, a gente até achou, daqui vai voltar rapidinho, como muita gente pensou e não voltou. Hoje já poderia estar dentro da penitenciária, né? Com então, uma nova você precisou suspender a sua atuação, sua fabricação. Sim, precisei. E foi quando que vocês... Eu não tinha mais renda, eu não tinha mais nada. Quando o quê? Quando que vocês precisaram parar a fabricação dentro da penitenciária? Foi 16 de março de 2020. E aí, até hoje, vocês não conseguiram fazer essa retomada? Não. A gente teve algumas tentativas, e o mais agravante, assim, vários agravantes, que a gente com a Libertis, a gente era atacadista. Então, em outubro de 2019, ia ser nosso maior pedido. Então, já estava pronto, Gabriela. As nossas peças já tinham sido costuradas, já estavam encaixotadas para mandar para os lojistas, e 100% cancelaram o pedido. Nós ficamos, além de não poder fazer nada, a gente ficou com dívida com os fornecedores, e com estoque que a gente era todo voltado para o atacado. O e-commerce ele
virou um elefante branco, né? Porque todo o material que a gente tinha era voltado para a atacada, a loja, e a gente não entendia muito sobre. Também foi um aprendizado. E então a gente ficou com essa dívida, ficamos com a dívida do investidor, que a gente não sabe como, né, vai ser daqui para frente. E já tem 3 anos, né? Pensar assim que a gente não conseguiu retomar. Tivemos tentativas, Sim. por exemplo, de estar na PAC. A PAC é uma... Você conhece a PAC? Sim, conheço. Então, a gente... Opa, se você é quiser uma explicar, porque associação. talvez nem todo mundo conheça, né? A PAC é também um sistema prisional, mas com pena humanizada, né? Uma associação que tem uma pena humanizada. As meninas, elas não ficam presas, trancadas. Elas cuidam da PAC, elas têm a autorresponsabilidade de cuidar daquilo. A porta fica aberta, se elas quiserem ir embora, elas vão. Né? Então, tem toda uma metodologia muito bacana. E o que eu tenho de crítica para a PAC é que, para a empresa como a Liberty, não funcionou a parceria, porque a gente pode trabalhar só com mulheres do regime semiaberto que já estão querendo ir embora, né? Tipo, já estou com o pezinho na rua. Não dava tempo. E eu te falei que o ciclo de aprendizado é de 1 ano. E eram mulheres que iam sair. Então, mas de qualquer forma, ainda eu não sabia sobre isso, né? Sobre essa questão. Fizemos um projeto, apresentamos para eles e conseguimos fazer a parceria com a PAC. Conseguimos doação porque a gente estava quebrada, doação para montar a fábrica. Foi aí que o Instituto Renner também doou para a gente maquinário, porque as máquinas que eu usava eram da penitenciária, né? Eles fornecem para a gente, naquela época, era o galpão e maquinário muito detonado, que a gente teve que resgatar. Eu falo que a primeira coisa que eu resgatei ali foi as máquinas, né, sucateadas, depois vidas. Então, fomos para a PAC, montamos a estrutura com doação. A empresa aqui de Belo Horizonte também doou, que é aquela de luz, esqueci o nome também, não, a cabeça não tá boa, mas eu vou lembrar. Então, a gente teve vários parceiros de pessoa física também. E essa doação veio através da Aves. Isso é uma outra questão, Gabriela, que eu acho que é importante até levantar, porque a gente, sendo um negócio social, a gente não pode receber doação direta de empresa, como o Instituto Renner. A gente precisou que uma ONG recebesse esse recurso e administrasse esse recurso para a gente. Hoje, o maquinário que a Renner doou, por exemplo, ele fica como comodado, né? Comodado, sei lá, para a gente. Então, ela pertence à Aves, mas a gente que usa a máquina. Então, isso foi ótimo ter essa parceria com a Aves, que é muito bacana, mas a gente fica também engessado. Hoje, por exemplo, se eu precisasse, né, estar em outro lugar que não fosse para trabalhar apenas com mulheres em privação de liberdade, mas que estão em situação... Porque eu não posso voltar para a penitenciária, por exemplo, eu não poderia usar essas máquinas, essas doações que foram feitas. Então, isso não é bom, mas tem suas coisas... limitações, né? Estou cheia de pergunta aqui, Marcela. Vamos só... Primeira coisa, por que você hoje não pode voltar para a penitenciária? O que houve de desafio que impedisse eles de receberem vocês de volta? O problema hoje não é o desafio, não é eles me receberem de volta. As portas estão abertas para mim a hora que eu quiser voltar. Meu desafio é realmente a falta de investimento e o passivo que a gente tem hoje na empresa, né? Hoje a Liberty, a gente tem uma pendência com o fisco, por exemplo. Para você retomar as atividades, você precisaria pagar essas dívidas. Não, até que não precisa ser imediato, mas o maior desafio é voltar para a penitenciária sem investimento, sabendo que o ciclo de aprendizado das meninas é de 1 ano, que eu vou começar a ter algum faturamento de fato 1 ano, e elas são remuneradas. Eu tenho 1 mês de treinamento só. Em 1 mês, ninguém consegue aprender a costurar. Essa é a segunda pergunta. Então, nesse 1 ano em que elas estão aprendendo, elas são remuneradas durante esse tempo. Por 1 mês como se fosse treinamento, depois por 11 meses elas são remuneradas, e é aí que elas conseguem, de fato, a serem produtivas
para gerar retorno financeiro para a empresa. Exatamente. Elas recebem pela lei de execução penal, que são 3/4 do salário mínimo. Parece que é baixo, é um valor baixo, não tem tributo trabalhista. Não é. Estar na penitenciária é muito complicado, é muito difícil, assim. Você não vai pagar só os 3/4 do salário mínimo. Eu estou falando da Libertas, tá? Eu não sei o processo de outras parcerias que existem lá. A gente trabalha muito essa questão, que não é barata, a gente não paga só os 3/4, a gente tem toda a qualificação na parte de desenvolvimento humano delas também. Sim, e não, a gente não enxerga como mão de obra barata, porque não é barata. Né? São vários desafios. Então, é um ano, Gabriela, para poder começar e com o desafio de chegar num ano eu ter a perda do meu melhor recurso, e então esse ciclo eu já tinha construído durante esse período. Então, não fazia diferença, ela fazia, claro que fazia, mas assim, dela sair porque eu já estava começando a treinar outra. Eu já podia fazer isso. E hoje não. Né? E equipe que não recebe, né? Por exemplo, eu e a Dani, a gente tem 2 anos e meio que a gente não tira R$1, por exemplo, né? Que a gente está ali batalhando, igual a gente foi para a PAC, a gente tem a loja, a gente tem a fábrica no mercado, mas então ficou inviável. Você não contou isso dessa fábrica no mercado. Conta pra gente. Então, hoje, retomando, então, vocês estão com uma atuação dentro da APAC, da APAC feminina, eu imagino que é em Belo Horizonte, e aí vocês replicam esse mesmo formato de atuação da Estevão Pinto lá dentro da APAC. É isso? A gente não, a gente esteve na APAC, sim, montamos a estrutura, ficamos 4 meses, mas pela metodologia deles, né, que a gente poderia trabalhar só com mulheres do regime semiaberto. Assim, não foi financeiramente sustentável. Não deu. Não deu, tipo, na última semana que a gente ia começar a produzir alguma coisa, pouca, mas a gente tinha 8 funcionárias, 8 mulheres. Na segunda-feira e na terça-feira tinha 2. E aí aquilo foi a gota d'água, não funciona. Então, a gente... Aí vocês encerraram a operação. Encerramos. E a gente tinha um problema que onde a gente ia levar o maquinário doado, né, do Instituto Renner. E foi que a gente foi no Mercado Novo, porque... você lembra que eu falei? Conta para quem não conhece. O Mercado Novo hoje é um polo cultural, gastronômico, onde ele acolhe produtores locais, né? Locais que têm produtos diferenciados. É um espaço assim, super bacana, bem no centro de Belo Horizonte. Né? Um prédio dos anos 60 que foi ressignificado. Isso, ressignificar, para mim, faz parte da minha vida o tempo inteiro, né? Sempre estou ressignificando alguma coisa. E eu lembro que eu falei que a gente ficou com um estoque de roupa enorme, que a gente não sabia o que fazer? Apresentaram para a gente ter um espaço lá, uma loja, varejo. E aí, fomos, sempre apagando incêndio, Gabriela. Desde que começou a pandemia, a gente tem apagado incêndio. A gente podia ter desistido naquele dia, mas a vontade, né, de continuar e acreditar no projeto, entender a transformação, fez a gente seguir. Então, a gente foi para lá. E quando a gente foi conversar com o Gabriel, se ele né, que a gente estava desistindo da PAC, que se ele tinha algum lugar para a gente guardar aquele maquinário, não, que a gente ia desistir, ele falou, não, vocês vão começar aqui. Eu vou ceder um espaço para vocês. Gabriel é o dono, um dos donos ali das lojas. Eu vou ceder para vocês. Pode escolher o lugar que vocês quiserem aqui. E aí, as loucas, né? Eu falo assim, as loucas. Vamos. Porque qualquer fio de esperança a gente ia. Né? Sem ter se agarrava. Sem ter um planejamento, sabe? O planejamento de estar no mercado foi o seguinte. A gente tinha que faturar desde o primeiro momento, desde o primeiro mês. E aí eu falei, olha, Dani, para a gente vir para cá, nós vamos ter que contratar costureiras que nunca passaram pelo sistema prisional, costureiras profissionais, porque elas vão começar a produzir e vamos colocar também as mulheres, trabalhar também com as mulheres egressas que já passaram por nós lá dentro da penitenciária e hoje estão livres, e mulheres do regime semiaberto. Mas a função dessas profissionais é o tempo que eu precisava de
tipo, recapacitar essas mulheres, entender como é que ia ser. E foi, dos 10 anos de empresa, esses 5 meses foi o mais desafiador de todos. Porque eu entendi que a inclusão, o preconceito, ele é velado. A inclusão, ela é muito complicada, né? E aí, eu falo, não adianta eu estar na minha bolha dentro da penitenciária, porque eu vi o que acontece com as meninas, como elas são discriminadas quando elas saem, né? Eu vivi isso, e olha que eu sou uma empresa que trabalho exatamente com isso, mas eu não tinha vivido ainda esse momento delas estarem, mesmo sendo uma empresa, junto com mulheres que não passaram pelo sistema, por exemplo. Elas têm a autoestima muito baixa. Então, foi um atrito que aí não me trouxe produtividade, não me trouxe qualidade. Foi uma coisa que não deu certo, né? E eu não tinha o apoio do sistema prisional ali dentro, né? Porque lá dentro eu tenho o apoio da assistente social, de psicólogo, da direção, para saber lidar com as situações. De repente, eu e Dani do lado de fora, para lidar com 9 costureiras, não, 9 não, eram 10 depois, 10 costureiras misturadas ali, e com esse conflito todo. Então, e para a gente ir para o mercado também foi doação. O Instituto FI, você conhece o Instituto FI? Não. Não. É um instituto, uma filantropia lá do Rio de Janeiro. Eles foram também, não sei, falo que as pessoas descobrem, né? A gente, assim. E teve uma vez que uma moça, que ela até da muda, que ela mexe com moda, que tem parceria com a Farm, ela mandou para mim: olha, Marcelo, olha aqui, eu estou na minha pós-graduação, olha de quem estão falando. Estavam falando da gente. A gente já foi, como é que fala? Caso de várias universidades, assim, esses cursos, esqueci como é que chama aqui, né? Então, aí o FI chegou também, ele doou a parte, um dinheiro para a gente fazer a parte elétrica. E a gente já tinha um maquinário. Então, todo nosso foi... A gente sempre pensa em parceria, a gente nunca está sozinho, porque a gente não dá conta. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu estar lá por causa disso. A gente não conseguiu... Não era falta de cliente, porque cliente tinha para manter, mas foi exatamente esse conflito que é a questão da inclusão. De operação mesmo, né? Operacional, exato. Aí, hoje... a Daniela, a minha sócia, a Dani, né? Ela desistiu do negócio, ela falou, não vou, não que ela não acredite, né, no propósito, mas porque a gente precisa ganhar dinheiro, né, também. Eu entendi que eu mereço, a Dani merece, e se a gente estiver recebendo um salário, a empresa, isso é um sinal que a empresa está bem, né? E isso não estava acontecendo. Então, aí causa uma série de coisas, né? A gente precisa viver, sobreviver ali, e a gente não estava. Então, a Dani decidiu parar, e ela está seguindo, né, recomeçando na área de educação. Eu não desisti, eu dei uma pausa no momento que a gente está entendendo quais são, né, os passivos da empresa, entendendo como a gente vai seguir, né, ela no caminho dela e eu no meu caminho, mas eu sei que eu só posso, eu vou conseguir seguir se eu tiver investimento. É verdade. Eu só vou conseguir seguir. Ai, desculpa, travou aqui, Marcela. Olha só para ver se eu compreendi, então, até fazendo já uma interpretação do que você trouxe. O momento, então, da Liberte-se nesse momento é o seguinte: vocês sabem que a causa atrai muitos parceiros querendo apoiar. Vocês sabem que existe cliente no mercado para contratação do serviço de costureiras. O grande desafio que vocês têm agora é, entendendo o passivo trabalhista da empresa, conseguir entender como retomar e como reestabelecer, por exemplo, dentro do Estevão Pinto de novo, né? Exato. E para conseguir recomeçar a empresa, claro, não é do mesmo lugar, porque vocês já têm uma experiência, uma expertise longa, né? O desafio hoje está muito no lugar financeiro mesmo. É isso, Marcela?
não só a volta para o retorno para Estevão Pinto, mas manter do lado de fora, que hoje eu entendo a importância. E vocês fecharam, então, também lá no Mercado Novo. Então, seria, por exemplo, voltar para o Mercado Novo ou para outro espaço e continuar essa ponte, né? Entre quem sai e vem para a vida de fora, né? O mercado ainda não está fechado, assim. A estrutura física está toda lá, Gabriela. O que a gente fez foi dispensar, né, as meninas, as funcionárias. A gente fez acordo com cada uma delas para não gerar uma bola. Não é uma coisa grande. Na verdade, nem é assustadora. Hoje a gente tem um valor bem pequeno para ajustar com elas. Mas tá. Então, eu e a Dani, a gente assim, vamos estar tudo que pode aumentar, né? Então, a gente está entendendo se paralisa o CNPJ, o que faz, né? Porque isso é novo, né? Para mim, para ela. A certeza que ela não vai seguir, né? Isso é uma posição dela, ela vai voltar para a área de educação. Uma hora ela pode até voltar sendo a pessoa que vai fazer esse desenvolvimento humano, mas não como sócia, né? E para seguir, aí é isso. Então, a estrutura está lá. Aí tem um outro problema, né? Que eu te falei, que é a questão do comodato das máquinas, que eu tenho até o dia 27 para estar dentro do mercado. Então, eu tenho que levar a máquina para algum lugar e eu não tenho espaço para levar. Nossa, aí são vários desafios aí pela frente. E olha só, Marcela, hoje, que tipo de pessoa, que tipo de apoio você acha que seria bem-vindo para você, para que você conseguisse reestruturar o trabalho da Liberte-se para vocês retomarem? Eu sei que hoje vocês já estão tendo um apoio, como você contou, de um programa na Fundação Dom Cabral, mas não é a única coisa necessária, né? Por exemplo, que tipo de profissional, que tipo de conhecimento que se aproximasse de você te ajudaria, né? O que vocês precisam para hoje? Estou falando que, assim, para que a gente possa abrir para, quem sabe, pessoas querem, de alguma forma, se envolver e apoiar, né? Sim, eu entendi, Gabriela, que eu não sou uma gestora, né? Então, essa parte toda de gestão, se eu sou a pessoa que passa as informações, que sabe como funciona, mas na hora de preparar as estratégias, preparar a parte mesmo financeira, enfim, eu não sou essa pessoa. Já quebrei a cabeça mesmo com planilha, entendo, claro, algumas coisas, mas eu até lembro muito daquele filme lá do Walt Disney, que ele só deu certo depois que o irmão dele falou, você vai deixar eu assumir isso aqui? Aí você pode sonhar, você pode fazer. Ele virou Walt Disney. Então, assim, eu entendi que eu não posso ser essa pessoa, sabe? Então, as parcerias, elas têm que vir somadas a isso, sabe? E eu estou disposta a... Né, sempre estive, na verdade, né, a compartilhar isso para que a empresa... Porque eu não penso na Marcela, eu penso em qual impacto, onde eu posso estar, como a gente pode escalar. E a gente até foi chamada para participar do Shark Tank, a gente foi até o final... Coisa mais engraçada. E também acharam a gente, que eu não sei como, participamos, e a gente não sabia nem o que era, como é que é, evaluation, como que ia fazer isso, sabe? Então, chegou no final, assim, a gente falou, não vamos seguir mais não, e não seguimos, porque a gente estava insegura, né? Não tinha nem a fábrica. Então, assim, eu acho que quando pensa em parcerias, e é uma coisa que a gente sempre discutiu, chega uma hora que parceria, né, que o voluntariado também, ele precisa deixar de ser voluntariado ali, por mais que esteja, mas todo mundo precisa receber, sabe, Gabriela? Então, isso é uma questão que eu e Dani, a gente sempre pensou. Então, assim, para reestruturar, para voltar, eu acho que seria esse caminho, né, de entendimento, olha, vamos oficializar isso, vamos deixar isso real, Marcela. Tá, para você voltar, o que você precisa? Eu vou passar todas as informações, né? Mas transformar isso, que foi o que a BenTV nos ajudou também, seria super importante, né? E quando eu penso assim, eu preciso de um investidor, tá? Eu não sei o tipo de investidor que eu preciso, né? Eu falo isso, até isso, porque eu não vou cair nessa assim, de novo, igual eu caí, no sentido assim, a BenTV foi super importante, mas ela
ela, né, fez o aporte, mas esse acompanhamento não aconteceu. Eu não sei se ia acontecer se não tivesse tido a pandemia. Então, a experiência que eu tive no pós-aporte não foi legal. Então, eu penso muito sobre isso. E eu acho importante a pessoa, investidor, quem quer que seja, eu não tenho problema em abrir mão de parte da empresa. Né? A empresa, por exemplo, quando a Dana entrou, eu dei 50% para ela. Né, da mesma forma que eu recebi da Thaís, ela me deu, eu dei, sabe? Então, mas não tinha passivo, né? Hoje tem. Então, tem a organizar isso tudo, sabe, Gabriela? Organizar. Maravilha, Marcela. Acho que meu grande intuito é que a gente possa, a partir desse papo, contar essa história para mais pessoas, para quem sabe, pessoas, né, que queiram se envolver, apoiar, vão descobrir formas, né? Porque a gente não pode deixar esse trabalho de 10 anos que já gerou impacto positivo para tanta gente morrer, né? Isso é um legado da nossa sociedade, então, para a nossa sociedade. Então, assim, eu queria te dar muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Como a gente estava conversando, empreender é solitário, é difícil. Quando a gente tem aí questões que não são só de ter sustentabilidade financeira, mas de ter também, gerar impacto positivo, o negócio ele fica mais complexo ainda. Trabalhar dentro do ambiente também tem uma série de restrições, como o ambiente prisional. Enfim, o que vocês já fizeram até hoje é assim, de bater palmas, né? Pode, às vezes, aos olhos dos negócios comuns parecer, né? Tá compassivo e tal, mas olha quanta coisa vocês construíram. Então, assim, eu acredito muito e, assim, vamos dar as mãos para fazer com que a Liberte permaneça, que o seu trabalho seja só um capítulo para fazer o negócio se fortalecer, se estruturar e amadurecer e profissionalizar cada vez mais, né? Então, assim, obrigada pelo tempo que você se dedicou aqui. E de coração, parabéns, eu te admiro muito. Que bom que tem pessoas como você. Que bom que tem pessoas como você, né? Que vai ajudar a compartilhar essa história e inspirar outras pessoas também. Muito obrigada. Muito feliz de falar com você. Junto, Marcela. Muito obrigada. Um beijo muito enorme para você. Tá bom. Tchau, tchau. Tchauzinho. Bom, gente, vamos compartilhar aos 4 cantos aí essa entrevista. E se você quer conhecer mais a Marcela, até vou voltar com ela, só um instante. Marcela, a gente esqueceu de passar seus contatos. Quais são seus contatos? Conta aí, por favor. Meu e-mail é Marcela, com 2 L's, meu nome. Né? .mafra.sana@gmail.com. .mafra. Sana, S-A-N-A. @gmail.com. Por aqui, então, as pessoas conseguem te contactar, né? Deixa eu só colocar aqui na tela. E hoje a Liberties ou Liberties, elas têm site? Não, está paralisado. Tem o Instagram, mas também paralisado, mas eu posso passar, porque as pessoas conhecem um pouco, né? É @Liberties. Com 2 S, não é isso? Sim. Brasil. Liberties Brasil. Peraí, então, só um instantinho, vou colocar aqui na tela. Ver se é isso que está certinho. É isso mesmo. Certinho. Maravilha. Então, quem quiser, entre em contato e a gente segue aí conversando com mais empreendedores maravilhosos como a Marcela. Obrigada, pessoal. Um abraço.